Vamos de curiosidade hoje, de história? Pessoal, quando eu ouvi essa história, eu fiquei assim, muito envolvida. Eu achei super interessante. E aí eu quis pesquisar, eu assisti vídeos, porque eu sou assim, quando eu gosto de um caso, de uma história, eu vou e tento me aprofundar e eu vou trazer aqui para vocês. Vocês já ouviram falar sobre a noiva cadáver lá no México? Mais conhecida como La Pascualita? Pois é, esse é o caso de hoje e fique aí porque meu nome é Bianca Scove e esse é um canal onde eu gosto de falar coisas, curiosidades, coisas sobre o passado, comportamento humano e resenhas de filmes e séries. Hace tiempo, mucho tiempo, que en Chihuahua hay una novia modelando su vestido con su bonita figura. Es Chonita que por siempre se quedó con su hermosura. Dicen que de blanco estaba en la iglesia ya en su boda. Murió cuando se casaba, que fue por un accidente que su vida terminara. Pensem nessa cena. O ano é 1930. No dia 25 de março, exatamente nesse dia, numa vitrine de lojas de vestidos de noiva, é colocada um manequim ali. Meu Deus, o manequim era tão realista que ele assustou as pessoas. E de tão realista que era, de tão perfeito que era, ele dava medo e ali por diante começou a tecer várias ideias e várias histórias sobre aquele manequim. O nome desse manequim mais tarde se tornaria o nome da dona dessa loja, que era Pascuala. Então o manequim se tornou a Pascualita, porque diziam que esse manequim era a filha da dona Pascuala, que havia morrido véspera do seu casamento, picada ou por uma aranha, viúva negra, ou por um escorpião. Falam as duas coisas. Gente, que história, hein? Que história enigmática. E aí nós vamos agora destrinchar um pouquinho sobre essa história da La Pascualita. Pessoal, as curiosidades sobre a Pascualita não param aí. Por quê? Por que das pessoas criarem esse imaginário de que poderia ser uma mulher que estava morta e era coberta de cera? Porque há uma aura de mistério sobre esse manequim, né? Sobre esta figura. E é muito interessante. Então, muita gente relata que a Pascualita, ela anda à noite dentro da loja, que ela chora às vezes, que ela sorri, que ela opera milagres, como aconteceu um caso que eu vou contar aqui para vocês. Então, assim, há uma aura. E o seguinte, a Pascualita, desde que ela foi colocada ali naquela vitrine, e no mesmo lugar, ela não altera o lugar onde ela está, sempre a coloca no mesmo lugar, ela tem uma pessoa responsável por trocá-la, por cuidar dela, lavar os cabelos. Por quê? Os cabelos dela, os cílios são pelos naturais, são cabelos naturais. Então isso levantava ainda mais essa questão. Pesquisadores alertam para o caso de não ser possível uma pessoa morta estar naquele estado como a Pascualita ela demonstra. Primeiramente, os componentes que fazem com que a pessoa fique, né, assim, igual tem na Igreja Católica, né, os mortos, que eles são preservados, eles têm uma aparência mais plastificada, e justamente por causa desses componentes que são colocados, que são feitos.
Mas no caso da Pascualita, ela é muito clarinha. Ela tem essa coisa muito clarinha. Então, os pesquisadores, eles falam que não seria possível, ela teria se escurecido. Ela teria escurecido, mas isso não aconteceu. Ela se manteve com aquele aspecto. Mas há uma coisa muito estranha nela. Por exemplo, né, como eu já vi em vários vídeos falando, as mãos da Pascualita, elas são muito impressionantes. Elas não são de uma manequim comum. Elas são mãos que têm os ossos, essa parte aqui levantadinha. Ela tem impressões digitais e, o mais estranho, as unhas dela. O que pode mostrar que talvez as unhas dela também sejam unhas humanas. E isso é meio bizarro, não é mesmo? Isso é muito esquisito. Então, seria estranho uma pessoa estando ali debaixo de cera, se decompondo e permanecer da forma tão perfeitinha como ela estava. É interessante que durante os anos, né, cada vez mais foi afirmando essa lenda de que ali era um cadáver que estava coberto de cera. E algumas pessoas ficavam assim, ficcionados por aquela beleza da Pascualita, e muitos homens ficavam assim, fizeram serenatas para ela até hoje, mulheres, assim, as pessoas passam lá, é uma atração turística na cidade de Chihuahua. As pessoas param lá, ficam olhando para a imagem e assim, encantadas, admirando ali aquela estranheza que é aquela figura. E o mais interessante, gente, é que todos os vestidos que a Pascualita põe, eles são muito chamativos, de bonitos e tudo, e são os mais vendidos na loja. Então, assim, essa pessoa, né, que é uma pessoa específica para cuidar da Pascualita, e ela já teve, se não me engano, pelo que eu vi em um outro vídeo, 3 cuidadores já durante todo esse período que ela está na loja. E essas pessoas, elas assinam um termo de compromisso, de confidencialidade, de que elas vão estar ali cuidando da Pascualita. Pessoas nesse período, 4 pessoas nesse período tiveram aí esta tarefa. Sim. Elas, inclusive, essas pessoas assinam um contrato sabendo que só elas podem fazer a troca da Pascualita e, como você disse, elas não podem falar absolutamente nada, não podem mostrar absolutamente nada. Quando a Pascualita vai ser trocada, a loja é fechada. Isso acontece quando o vestido é vendido. E quem está fazendo isso agora é a Andrea Ferro, que está aqui ao meu lado, trabalha há 20 anos aqui e já viu a Pascualita sem o vestido de noiva, porque é ela a única responsável em fazer essa troca. Pascualita tem pernas. O que tu poderias falar sobre as pernas de Pascualita? Pues tiene bonitas piernas, tiene venitas en las piernas. Mas teria um detalhe, com varizes. Más o menos. Varizes? Como isso é possível? No sabría decirte. Quer dizer, você troca a roupa dela quando o vestido é vendido. E não tem medo, porque ela, viu, Sônia, ela acredita demais na história, justamente porque é a única que pode fazer a troca. Ou seja, tu acredita que Pascualita seja uma ninha, uma mulher embalsamada? Así es. Uma das cuidadoras da Pascualita disse, né, assim, que acredita que a Pascualita seja realmente uma mulher e por cima dela há uma camada de cera. Então, assim, de tão, assim, realista e estranha que aquela boneca é. Eu acho, assim, por exemplo, no caso dos olhos, né? Eu acho que são olhos de vidro, mas aquelas pelos, né? Assim, reforça uma figura, assim, realmente bem realista, assim, de que poderia ser uma mulher ali mesmo. E o fato, né, gente, de nas mãos ter até digitais, é algo muito esquisito, né? E muito bizarro. Mas, enfim, pesquisadores também, né? Porque essa história viralizou, essa história começou a ser comentada, né, por várias pessoas, né? E ganhou também uma fama mundial.
uma fama para a cidade, que foram olhar nos registros e não há ninguém, nenhuma filha registrada de Pasqualita, da Dona Pasquala. Não há nenhuma filha registrada, né? Apenas um filho. Então, será que esse mito dessa filha que ela poderia ter tido, porque eles associam muito a figura da Pasquala com a Pasqualita, acham elas parecidas? Né? Será que então não foi uma invenção e a Pasquala aproveitou-se disso? Porque, de certa forma, se ela não fez intencionalmente, ou se ela fez, então assim, se ela fez intencionalmente, ela é genial, né, gente? Porque é uma história que até hoje se perpetua, né? E tem essa áurea de mistério. E é tão interessante que hoje, né, a loja lá popular, onde fica a Pasqualita, ela não é uma loja mais da Dona Pasquala. A Dona Pasquala já morreu. Então, há outro dono, né? E é sempre envolto de uma áurea de mistério. E a Pasqualita hoje, né, ela tá preservada, só as pessoas assim credenciadas, né, podem mexer nela, trocá-la, porque, né, os vestidos que ela usa às vezes são vendidos, porque junto com essa história também veio a crença de que a Pasqualita, os vestidos que ela usa são abençoados. Então, muitas vezes já houve casos, né, da noiva comprar o vestido sem servir nela. O milagre da Pasqualita. Era uma moça, isso é uma história que foi até noticiada e tudo. Ela, não sei se ela estava noiva ou ela sofria com um relacionamento abusivo. E ali ela disse que estava na frente da Pasqualita, a Pasqualita pedindo para que ela tivesse um bom casamento, que ela, se fosse, né, para ela continuar com esse homem, se tudo, né, desse certo. Mas aí o que aconteceu? Ele chegou e ele atirou nela 4 tiros. E diz ela que a última cena que ela viu foi a imagem da Pasqualita e ela pediu para a Pasqualita socorrê-la. E ela sobreviveu e aí ela contou sobre isso, essa questão, né? Então a Pasqualita também, além de ser uma coisa meio assombrada, né? Ou então um cadáver envolto à cera, também é uma presença também que opera milagres. Muito legal, né? Então, gente, o dono novo da La Popular, ele pegou a Pasqualita e levou ela para fazer uma restauração nela. Só que isso durou uns 8 meses. E o pessoal ficou muito nervoso, começou a especular várias coisas e tudo. E quando ele trouxe a Pasqualita, ele trouxe, parece que algo assim de pouco diferente. Era até uma manequim muito mais bonita, muito mais assim na aparência, mas com mais aparência de manequim. O que levantou muitas questões, né? Será que realmente a Pasqualita estava passando por um processo de decomposição e não estava tendo mais como segurar aquilo? E ali eles tiveram que, talvez escondido, fazer um velório, um enterro da mulher e, né, trouxeram um manequim para substituí-la, que fosse parecido, uma réplica. O fato é que realmente ela é um pouco diferente. E isso levanta várias questões, né, gente? Vamos falar a verdade. Então fica desde hoje um mistério se a Pasqualita é realmente uma mulher ou se ela é um manequim. E o fato é que existe uma aura de mistério que não é revelado, até talvez por marketing, né? Porque talvez se descobrirem que a Pasqualita é apenas um manequim, a loja perca em vendas, porque durante o tempo que ela foi restaurada, né, que ela saiu dali, a loja começou a perder muita venda, assim, começou a baixar, né, os níveis de venda. Então, assim, é uma questão, né, muito interessante, que a Pasqualita, ela se tornou uma atração turística, ela se tornou uma atração de venda ali para a loja. Então, assim, é uma jogada de marketing muito bem feita, né, quando nem se sabia o que era isso. E
também voltam a esse mistério, né? Porque afinal de contas, ela é um manequim? O que você acha? O que você acha sobre essa história, né? Sobre esses fatos que eu relatei aqui para você? A La Pascualita é um manequim ou ela realmente é uma noiva cadáver? Se você já gostou desse vídeo, comenta, curte aqui, ative as notificações do sininho, se inscreva no meu canal. Desde já te agradeço e até mais!